E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações, ok, da matéria, e também vamos falar um pouco das misturas. Vamos só relembrar aí um pouquinho o que nós já falamos. Então, falamos sobre a matéria, então aprendemos que matéria é tudo aquilo que possui massa, possui volume, ocupa um lugar no espaço, certo? Falamos aí sobre as substâncias, ou seja, a substância ela vai caracterizar a cor, a textura das diferentes matérias, certo? E aí nós vimos algumas classificações. Nós vimos que temos substância pura, substância simples, substância composta, ok? Nós falamos sobre a característica de cada uma aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações, como que essas matérias elas se transformam, e lá no finalzinho vamos falar sobre a mistura, certo? Que tem tudo a ver com tudo que a gente já vem trabalhando. Tem tudo a ver com matéria, tudo a ver, né, com substâncias, certo? Porque já tinha comentado com vocês em aulas passadas aí que mistura é quando eu tenho o quê? Mais de uma substância compondo alguma coisa, ok? Então vamos prosseguir aí. Vamos lá então. Transformações da matéria. Toda e qualquer alteração sofrida pela matéria, certo? Então quando eu falo em transformações da matéria, eu estou falando de uma alteração que essa matéria vai sofrer. Olha só, tudo que existe no universo se transforma, tudo muda, certo? A gente sabe que nada aqui é eterno, ok? Tudo passa por transformações. Se nós formos analisar aí nossa vida, olha só, como a gente passa por uma série de transformações, desde lá do ventre das nossas mães, certo? A gente vai passando por diferentes fases, até chegar aí, né? Nascer, a infância, a adolescência, se tornar um adulto, né? Um idoso, ou seja, nós estamos nos transformando. Na natureza tudo se transforma também. Se nós olharmos algo, né? Ali numa paisagem, numa natureza hoje, né, podemos voltar lá amanhã e alguma coisa vai ter o quê? Se modificado, porque isso aí é uma característica, tudo vai sofrer algum tipo de transformação. Mas o que acontece? Nós temos duas transformações aí principais citadas dentro da química, da ciência, que é a transformação física e a transformação química. Então a gente vai entender um pouquinho o que é isso e como funciona, certo? Temos então fenômenos físicos. Não ocorre alteração na composição química da matéria, apenas a forma e a aparência da matéria são alterados. Então, quando eu falo em uma transformação física, pessoal, eu estou falando de uma transformação onde eu vou modificar apenas a aparência. Eu não vou modificar a essência daquela matéria, ok? A composição dela não vai ser alterada, ok? E fenômenos químicos. Ocorre alteração na composição química da matéria. Uma ou mais substâncias são transformadas, dando origem a outras. Então, quando eu falo em uma transformação química, o próprio nome já fala, eu vou ter ali uma reação, então eu vou ter um produto final ali diferente do que eu tinha antes, ok? Vamos prosseguir aqui para vocês entenderem melhor esses conceitos. Transformações físicas, vamos falar sobre ela primeiro. As transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que se formem novas substâncias, ou seja, as substâncias continuam a ser as mesmas, poderão apenas estar mais divididas, por exemplo, ou mudarem de estado físico. Exemplo de transformações físicas. Então aqui coloquei um papel que se rasga, certo? Vamos pensar aqui, você está com um papel, com uma folha na sua mão. Se você rasga esse papel ele vai deixar de ser papel? Não, ele vai ser transformado. Ele vai ter uma alteração ali na sua aparência, né? Vai dividir em duas partes, ou se eu amasso ele. Porém, ele não vai deixar de ser papel, vai ser um papel, porém um papel amassado ou rasgado. Então, vocês perceberam que eu tenho aí uma transformação na aparência física, certo? Eu não tive uma reação química, não tive nada que transformasse aquele papel em uma outra coisa. Aquele papel rasgado, ele não se transformou em um laço, por exemplo. Ele continua sendo o quê? Papel. Aí eu coloquei essa imagem para vocês
para exemplificar melhor, certo? Então, aqui eu coloquei diferentes estados da água, ok? Só para a gente entender um pouquinho. Vamos lá. Aqui eu tenho sólido. Eu tenho uma forminha cheia de cubinhos de gelo, certo? Essa água que está aqui dentro, ela está em que? Estado sólido, certo? Se eu pego esse gelo, eu tiro dessa forminha e deixo aí a temperatura ambiente, ok? Vai passar por um processo que nós chamamos de processo de fusão, ou seja, essa água vai sair do estado sólido e vai passar para o estado que? Líquido. Pessoal, a gente percebe aí que teve uma alteração física, porque antes essa água estava em seu estado sólido, ok? E passou para o estado líquido. Porém, não deixou de ser o quê? De ser água. Teve uma transformação? Teve sim, uma transformação física, porém nenhum tipo de alteração química, porque era água, porém em estado sólido, e continua sendo água, só que agora em estado líquido, ok? A mesma coisa acontece aí quando eu coloco uma água para ferver, por exemplo. Coloco a água ali, ela está em quê? Em estado líquido, tá? Ali dentro de uma panela para ferver. Se vocês forem observar, né, passado o tempo que essa água, né, vai estar ali fervendo, vai começar a subir um vapor, ou seja, aquela água ela começa a evaporar, ok? Então, assim, ela vai passar do estado líquido para o estado o quê? Gasoso, né? A gente vai ter ali uma vaporização, ok? Tá deixando de ser água? Não. Teve uma alteração? Sim, uma alteração física, porque mudou de um estado para outro. Então, quando eu falo em uma transformação física, uma alteração física, uma reação física, eu estou falando de uma alteração na aparência, certo? Eu não vou ter uma transformação na essência daquela substância, daquele material, ok? Olha só, um exemplo aí, outro exemplo para facilitar. Quando nós temos um evento, uma festa, alguma coisa para ir, a gente costuma fazer o quê? Se arrumar, ok? Eu, por exemplo, quando eu vou para uma festa, eu gosto de me arrumar. Vou passar por uma transformação que física, eu vou mudar a minha aparência. Porém, eu vou deixar de ser eu? Não. Continuarei sendo eu, porém, né, mais bonita, mais arrumada, mas ainda continuarei sendo eu. A mesma coisa vocês, né? Quando vão sair, faz o quê? Se arruma, produz, você passa por uma transformação física, né? As meninas fazem uma maquiagem, arrumam o cabelo, tem pessoas, né, que ficam inclusive irreconhecíveis, né? A mudança é tanta, né, que parece ser outra pessoa, porém continua sendo quem? Você. Então aí a gente tem um exemplo de uma transformação que física, a mesma coisa para outros materiais. Toda vez você analisa quando você for fazer essa comparação, né? Você vê, poxa, será que alterou a essência? Será que alterou a composição ou só a aparência? Né? Então, quando eu falo em uma transformação física, eu estou falando de uma transformação ali na aparência, ok? Eu não tive reação, por exemplo, com outra substância que mudasse aquela composição, ok? Mais um exemplo para vocês aqui. Olha só, aqui eu coloquei uma latinha, um exemplo prático. Aqui eu tenho uma latinha inteira e aqui eu tenho ela o quê? Amassada. Eu tive uma transformação física aqui? Sim, uma transformação física. Por quê? Antes a minha latinha estava inteira e agora ela foi amassada. Deixou de ser lata, pessoal? Não, continua sendo lata. Porém, a sua aparência foi o quê? Alterada. Então, eu estou falando de uma transformação física, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês esse conceito. Vamos prosseguir aqui. Transformações químicas. Cortou um pouquinho ali em cima, mas está dando para ver. Quando eu falo em transformações químicas, né? Aí eu já falo em outro tipo de alteração. Aí aqui sim eu vou ter alteração na essência desses produtos. Vamos entender aqui então o conceito. Olha só, também conhecidas como reações químicas. As transformações químicas são mudanças onde ocorre a formação de novas substâncias, devido à alteração das propriedades das substâncias iniciais, reagentes.
Daqui a pouco vou explicar para vocês o que significa esse termo reagente, tá bom? Então, olha só, quando eu estou falando de uma transformação química, aí sim eu vou ter uma alteração aqui na essência do produto, na essência da matéria, porque eu vou ter diferentes substâncias reagindo e me dando um produto final diferente do que eu tinha lá no início. Olha só, aqui eu coloquei um papel queimando, certo? Se eu coloco um papel para queimar, pessoal, eu vou ter uma transformação física? Não, eu vou ter uma transformação química. Por quê? Esse papel, quando ele terminar, né, quando ele for queimado, ele vai ser igual, vai ter a mesma essência que ele tinha antes? Não, vai virar pó, vai virar cinza. Então, eu tive ali uma combustão, eu tive uma queima, eu tive diferentes componentes, diferentes reagentes agindo juntos, né, e transformando aquele produto que eu tinha lá no início em outro. Então, aqui eu tive uma transformação química. Outro exemplo, surgimento de uma chama ou luminosidade. Eu coloquei aqui um álcool queimando. Estou tendo aqui uma combustão. É uma reação química, uma transformação química? Com certeza, porque o meu produto final aqui é diferente do meu produto inicial. Aqui, ó, efervescência, liberação de gás. Mesma coisa, certo? Eu estou tendo um produto aqui, né, digamos que fervendo, uma efervescência. Igual no exemplo aqui, ó, um comprimido. Você já viu esses antiácidos que geralmente a gente toma quando tá com queima, né? Tem vitamina C também, que é efervescente, ok? Então, aqui eu tenho uma transformação. Quando você pega aquele comprimido efervescente e joga num copo com água, por exemplo, no final, você vai ter o mesmo produto que tinha antes? Não, você vai ter uma reação ali, certo? Você vai ter ali uma transformação química. Então, toda vez que nós falamos em transformações químicas, galera, sempre associe a reações, a diferentes substâncias interagindo, ok? Vamos prosseguir aqui para vocês entenderem melhor. Olha só, coloquei alguns exemplos. A fruta amadurecendo ou apodrecendo, o ferro enferrujando, o bife sendo grelhado, a produção de humus no solo, a queima de gás no fogão de gasolina, álcool, óleo diesel no motor de um veículo, né? Pois o álcool se converte em gás carbônico e a água libera energia. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma transformação química, eu sempre vou ter aí mais de uma substância, ou seja, eu vou ter substâncias interagindo uma com a outra e me dando um produto final diferente do inicial. Olha só, coloquei aqui, ó, um fósforo nas chamas. Então, aqui eu estou tendo uma queima, uma combustão, estou tendo aqui uma reação química, pessoal. Olha só, o morango em processo aqui, ó, de apodrecimento, certo? O que acontece? Esse morango aqui, ele tá igual ele era anteriormente? Não, não tá. Toda vez que eu falo em uma transformação, uma reação química, pessoal, eu não consigo reverter a situação. Diferente de uma transformação física, uma reação física, igual o exemplo que eu dei lá do gelo, né, derretido se transformando em água. Eu consigo pegar, né, aquele gelo derretendo e fazê-lo transformar em gelo novamente, não consigo? Então, quando eu entro aí, né, na transformação física, em alguns casos eu consigo reverter e voltar aquele produto, né, a ser como ele estava ali inicialmente, porque, né, a sua transformação é apenas física na aparência. Agora, na transformação química, não. Olha só, esse morango que está aqui apodrecendo, certo? Está todo fungado. Eu vou conseguir fazer com que ele volte ao normal? Não, não consigo. Aqui eu estou tendo uma transformação, uma reação química, porque eu estou tendo aqui diferentes substâncias interagindo. A ferrugem, olha só. Eu vou conseguir fazer esse ferro voltar a ser como ele era antes? Não. Um comprimido efervescente, quando eu jogo ele no copo, eu consigo fazer com que ele volte a ser comprimido como antes? Não. Então, nessas reações químicas, nessas transformações químicas, eu não vou conseguir reverter essa situação, tá bom? Vamos aplicar mais um exemplo aqui relacionado a nós para vocês conseguirem fixar melhor.
As meninas, alguns meninos também, né, são vaidosos, gostam de ir no salão, né, dar aquela arrumada diferenciada no cabelo. O que acontece? Virou moda, né, ter cabelo liso. Todo mundo quer ter cabelo liso, que é aquele cabelo, né, escorrido. Aí o que acontece? Você vira para sua mãe e fala: ai mãe, não quero mais meu cabelo cacheado, tal, eu quero meu cabelo liso. Aí sua mãe: minha filha, tá, não, mas eu quero meu cabelo liso. Leva você no salão. Chegando lá, a cabeleireira passa algum produto químico no seu cabelo. O nome já fala, um produto químico, certo? O que ela vai estar fazendo ali? Ela vai estar mudando a estrutura do seu cabelo. Terá diferentes substâncias interagindo ali para mudar a estrutura do seu cabelo, ok? E aí o que vai acontecer? Depois de um tempo, você vai conseguir fazer o seu cabelo voltar a ser como ele era antes? Não, você não vai conseguir mudar, né, a estrutura do seu cabelo, porque ali teve uma reação, uma transformação química. Tanto que a gente vê aí exemplos de, né, meninas que fizeram alisamento no cabelo, fez algum tipo de mudança, e aí, né, depois de um tempo se arrependeu, viu que danificou muito, né, a química estragou. O que elas precisam fazer? A chamada transição capilar, que é quando você vai deixando o seu cabelo crescer e vai cortando aquele cabelo que foi mexido, né? Porque não dá para reverter aquela situação. Uma vez aplicada aquela química, você não consegue retirá-la. Você vai fazendo o quê? Deixando seu cabelo crescer e vai cortando. Então, toda vez, pessoal, que a gente fala em uma reação química, uma transformação química, a gente não vai conseguir reverter aquela situação, ok? A gente não vai conseguir alterar o que foi modificado, certo? Vamos continuar aí, então. Produto e reagente. Olha só, lá no início eu tinha falado para vocês que eu ia explicar o que era esse tal desse reagente. Vamos lá, então. Produto é a nova substância, enquanto o reagente é a substância que lhe dá origem, ou seja, a substância inicial. Professora, eu não entendi nada, calma que você vai entender. Então, aqui eu tenho reagentes, tem uma setinha e depois da setinha eu tenho uma palavrinha, o quê? Produtos. Vamos lá. Toda vez que eu colocar algum exemplozinho aqui, antes da setinha, nós iremos chamá-los de reagentes, ou seja, são os produtos, pessoal. As substâncias que nós vamos usar, que nós vamos misturar para gerar um produto final, tá? Produto, o próprio nome já fala, produto. É a nova substância que gerou. Por exemplo, vamos facilitar. Eu quero fazer um bolo. Para eu fazer o bolo, eu vou precisar de quê? Diferentes ingredientes, que são as diferentes substâncias. Então, esses ingredientes é como se fossem os meus reagentes. Então, quando nós falarmos em reagentes, pense lá nos ingredientes. Então, eu quero fazer um bolo. Eu vou pegar todos aqueles ingredientes, que são os meus reagentes, vou misturá-los, ok? Depois de um tempo, vou levá-los ao forno, que é como se essa setinha indicasse aqui, uma mudança, uma transformação, e depois de um tempo eu vou ter o meu produto final, que é quem? O meu bolo, certo? Então, toda vez que falarmos em reagentes, nós estamos falando em quê? Diferentes substâncias, como se fossem ingredientes, que juntas vão gerar ali um produto final, ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Coloquei um exemplo a seguir para vocês entenderem melhor. Olha só, a transformação somente pode ser chamada de transformação química quando resulta na produção de um material diferente do inicial, com características também diferentes. Então, exemplos aqui de reação química. Então, eu coloquei algumas formulazinhas. Vocês viram que aqui embaixo eu coloquei os nomezinhos, reagentes e produtos. Então, combustão do etanol, que é a queima, né? Então, eu vou ter o quê? O etanol mais o oxigênio, o gás oxigênio. São nossos o quê, pessoal? Ingredientes, que chamamos de reagentes. Então, a mistura dos dois, a combustão dos dois,
vai gerar, olha só a setinha, que significa mudança, que é alteração, vai gerar o que? Resultar o meu produto, que vai ser o que? O gás carbônico mais a água, certo? Então, tudo que tiver antes da minha setinha serão o que? Meus reagentes, que é como se fossem os meus ingredientes, certo? E tudo que tiver depois da setinha serão os produtos, ou seja, o produto, aquilo que resultou da junção dos meus ingredientes aqui, meus reagentes, ok? Outro exemplo, ó, reação entre o ferro e o enxofre. Então, eu tenho aqui os meus reagentes, que é como se fossem os meus ingredientes, enxofre mais ferro, antes da minha setinha, tá vendo? Que é a setinha aqui que vai indicar que teve uma mudança, uma transformação. Então, ó, os dois reagiram, se misturaram e resultou num produto, que é o sulfeto ferroso, ok? Só lembrar do nosso exemplo lá do nosso bolo. É como se aqui eu tivesse vários ingredientes. Vamos pensar, tem o ovo, farinha de trigo, chocolate, né? Tenho aqui o pó royal lá, o fermento, certo? O óleo, a água, o leite, né? Seja o que você usa. Como se tivesse tudo aqui, ó, antes da minha setinha. E aí eu vou, misturo todos eles. Aí é que eles passam por uma mudança e me geram um produto final, que é o meu bolo. Então, é como se fosse dessa forma, ok, pessoal? Então, é bem tranquilo. Isso aqui, toda vez que eu falo em reagentes, lembra lá dos produtos, dos ingredientes, as substâncias que vão interagir e gerar um produto final, ok? Vamos continuar então. Mas como saber e comprovar que houve uma alteração química e não apenas física, certo? Então, é realizada a comparação do estado inicial dos reagentes, substâncias existentes antes da reação, igual nós falamos, né, com o estado final, a modificação na cor, cheiro, estado físico, temperatura devem ser observados, certo? Então, toda vez que a gente tiver uma transformação química, a estrutura, pessoal, vai ser totalmente modificada, ok? Então, aqui, ó, destacamos cor, cheiro, estado físico, temperatura, tudo isso a gente vai observar. Em uma reação química, chamamos os produtos iniciais de reagentes, que já falamos. Elementos que podem interagir entre si, como se fossem ingredientes. E as substâncias formadas após esse processo, chamamos de produtos de reação, que é o nosso produto final, ok? Espero que até aqui vocês tenham compreendido bem essa ideia, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as misturas, bem tranquilo também. Misturas. Uma mistura é caracterizada por conter mais de uma substância. Quando misturamos duas coisas, temos uma mistura, certo? Então, olha só. O que vai ser uma mistura? Lembra do exemplo que eu dei para vocês do suco? O suco é um exemplo prático de mistura. Por quê? Eu tenho mais de uma substância envolvida ali. Tenho a água, tenho o açúcar, tenho a polpa ou o pozinho daquele suco. Então, percebam que eu juntei, né? Eu aglomerei ali diferentes substâncias. Então, a junção dessas diferentes substâncias nós iremos chamar de mistura. Porém, pessoal, essas misturas, elas são classificadas como homogêneas ou heterogêneas, ok? Dependendo da forma como elas vão compor e interagir entre si. Mas fiquem tranquilos que vocês vão ver que é bem tranquilinho esses conceitos também, tá bom? Vamos lá, então. As misturas homogêneas são aquelas cujas fases são indistinguíveis, certo? Ou seja, não conseguimos adivinhar se o que estamos olhando é composto de mais de uma substância ou não, tá bom? Vamos entender isso aqui então. Quando eu falo em uma mistura homogênea, olha só, eu estou falando de uma mistura onde eu vejo apenas uma única fase, tá bom? Como assim, professora? Eu não entendi. Olha só, nesse recipiente aqui,
eu tenho água mais álcool. Mas olhando assim, a olho nu, que eu digo, pessoal, é sem uma lupa, sem um microscópio, sem nenhum tipo de lente de aumento, tá? Que o óculos não conta. O que acontece? Eu vou conseguir adivinhar que aqui tem diferentes substâncias misturadas? Não. Eu olhando aqui, eu vejo essa bebida incolor, eu vou pensar que é o quê? A água. Se eu cheirar, dependendo do cheiro que tiver, eu posso, né, dar um palpite. Tem álcool, né, por exemplo. Mas olhando assim, olho nu, eu só vejo o quê? Uma fase, eu vejo, né, uma mistura totalmente o quê? Incolor. Então, se tem uma fase só, se eu só vejo uma fase aqui, eu vou chamá-la de quê? Homogênea. Nesse copo, eu tenho aqui água mais sal de cozinha. O sal, nesse caso, ele está totalmente diluído, ou seja, totalmente dissolvido. Não tem resquício aqui, então eu não consigo perceber que ali, por exemplo, tem sal de cozinha. Eu vejo quantas fases aqui, pessoal? Apenas uma fase. Então, se eu só vejo uma fase, eu vou chamar essa mistura de mistura o quê? Homogênea. Então, toda vez que eu olhar para um líquido, né, para um objeto e identificar ali apenas uma fase, eu vou chamá-lo de quê? Homogêneo. No caso aqui das misturas, vou chamá-las de misturas homogêneas, certo? Vamos prosseguir para vocês entenderem melhor. Agora vamos falar sobre a mistura, né, as misturas heterogêneas. Então, são aquelas constituídas por duas ou mais substâncias, que podem ser visivelmente distinguíveis. Ou seja, claramente identificamos que existe mais de um componente na mistura, pois eles permanecem separados em duas fases diferentes ou mais, certo? Olha só, o que acontece? Quando eu falo em uma mistura heterogênea, hétero vem de que? Diferente, ok? Significa que em um recipiente, no caso aqui, o exemplo que nós temos é um copo com água e óleo. Eu vou observar o que? Mais de uma fase, certo? Eu olho para esse copo aqui, então eu vejo que aqui eu tenho água e aqui eu tenho o que? Tenho óleo. Eu tenho o que? Duas fases. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência em casa, mas a água e o óleo, eles não se misturam, porque eles têm densidades diferentes. Que eu falo densidade, são pesos diferentes. Então, né, o óleo, ele é o que? Mais leve que a água. Então, a tendência dele é o que? Subir, ficar aqui por cima. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo diferentes fases. Se eu jogasse aqui duas pedras aqui dentro, eu iria ver quantas fases? 3 fases, né? Além de duas. Por quê? Ah, professora, mas essas pedras que tivesse aqui no fundo desse copo iria contar? Iria contar sim, certo? Então, pessoal, quando eu falo em mistura heterogênea, é quando eu consigo ver, certo? Quando eu consigo observar a olho nu, ok? Sem microscópio, sem lupa, sem nada, ok? Diferentes fases compondo aqui a minha solução, a minha mistura, certinho? Vamos seguir para mais exemplos aqui. Olha só, aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, algo bem interessante. Por quê? Tenho aqui o leite e tenho aqui o que? O sangue. Quando nós olhamos, pessoal, um sangue ou um leite, a primeira coisa que vem na cabeça da gente quanto à classificação se é homogênea ou heterogênea é que são o quê? Homogênea. Por quê? Você olha para esse copo com leite, você vê quantas fases, galera? Apenas uma, não é? Quando você olha para esse tubo com sangue, você vê quantas fases? Apenas uma. Aí aqui eu chamo a atenção de vocês, tá? Uma observação importante. Nesse caso aqui, se alguma atividade, alguma prova, algum trabalho for cobrar de você a classificação ou do leite ou do sangue, aí você vai ter que prestar atenção no que a questão está te pedindo. Se na questão tiver assim, ao observar um copo com leite a olho nu, quantas fases você vê? Você classifica como homogênea ou heterogênea? Aí nesse caso você vai responder que é o quê? Homogênea. Porque falou que é a olho nu.
A mesma coisa com esse tubo de sangue. Se for para classificar a olho nu, nós vamos classificá-la como homogênea. Porém, se na questão vier assim, ao observar o copo com leite, com auxílio de um microscópio, quantas fases você vê? Aí sim, conforme está o exemplo aqui na imagem ampliada, na visão de um microscópio, certo? Aí sim você classificaria como heterogênea, porque você vê diferentes fases compondo essa solução. A mesma coisa aqui no sangue, certo? Nós sabemos que o nosso sangue ele tem diferentes composições. Nós temos o plasma, nós temos glóbulos brancos, plaquetas, glóbulos vermelhos, ok? Então, se na questão te pergunta, né, ao analisar, observar um tubo de sangue com auxílio de um microscópio, posso classificá-la como homogênea ou heterogênea? Aí sim você vai classificá-la como heterogênea. Aqui tem um exemplo, ó, de um tubinho de sangue passado pela centrífuga, certo? O que é isso, professora? Eu imagino que todo mundo já tirou sangue alguma vez na vida, né? A gente sempre precisa estar tirando aí durante o ano para avaliar nossa saúde e tudo mais. E aí vocês já perceberam que a enfermeira, a técnica de enfermagem lá, quando ela tira, né, ela pega ali o seu tubinho, aquela chacoalhada que é para ele não coagular e leva. Quando ela leva, né, para ser analisado ali, para fazer a leitura da sua amostra de sangue, é colocado em um aparelho que nós chamamos de centrífuga, que ele vai fazer o quê? Vai encaixar aquele tubinho e ele vai rodar ali rapidamente, e aí ele vai fazer o quê? Vai separar o nosso sangue nas diferentes camadas, igual nós estamos vendo aqui, né? Então, nós temos o plasma, nós temos os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Professora, mas ainda não entendi o que é essa centrífuga. Na casa de vocês deve ter máquina de lavar. O que acontece? A máquina de lavar, né, você coloca lá as opções, lavar, enxaguar, tal, e aí no final tem lá centrifugar, que é para você já retirar a roupa da máquina praticamente seca. Depois observem se tiver máquina aí na casa de vocês, lá a opção centrífuga, quando a mãe for lavar, né, o pai, o irmão, ou você mesmo for lavar a roupa. O que vai acontecer? A máquina, ela gira em uma velocidade muito rápida, certo? Então, aquilo ali é o que nós chamamos de centrífuga. Mesma coisa que faz aqui com os tubinhos, né? Depois de coletar o nosso sangue, vai para uma centrífuga para dividir aqui, né, as diferentes fases, porque esse aceleramento, né, faz com que aconteça essa divisão e aí consegue fazer uma análise certinha aqui do nosso sangue, pessoal. Ok? Vamos só relembrar aqui. Então, olha só, quando eu falo em uma mistura homogênea, eu estou falando de uma única fase, um único aspecto, certo? Igual aqui, ó. Estou adicionando sal de cozinha a um copo de água. Quando eu misturo esse sal, ele dilui todo, eu não consigo ver. Fica o quê? Homogêneo, eu vejo uma fase. E toda vez que eu falar em heterogêneo, eu falo, né, de duas ou mais fases, porque dependendo da solução, eu posso ter mais de duas fases e o mesmo recipiente, certo? Igual aqui, água e óleo, eu só tenho quantas fases? Duas fases. Então, se eu tenho mais de uma fase, eu vou chamá-lo de heterogêneo, certo? Galera, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? O conteúdo é tranquilo, certinho, prestando atenção, né? Fazendo a leitura do material que eu vou estar mandando para vocês, a resolução das atividades, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. Pessoal, eu quero fazer mais uma observação aqui com vocês, né? Aproveitando aí, a gente está num período, um momento bem delicado, onde todo mundo, né, está ficando em casa, é um momento de reforçarmos e redobrarmos os nossos hábitos de higiene, ok? E aí a gente precisa tomar um cuidado em relação à limpeza. Por quê? Nós falamos um pouco lá atrás sobre as transformações físicas, químicas, né? E dentro de transformações químicas, vem aí misturar alguns produtinhos, ok? E eu não sei vocês aí na casa de vocês como é,
ok? Mas aqui na minha casa mesmo, minha mãe, ela gosta muito de misturar, né, alguns produtos de limpeza, principalmente para lavar banheiro e tudo mais, e a gente precisa ter alguns cuidados em relação a isso, porque como nós vimos lá, né, os produtos, eles reagem quando misturado e nos dão um produto final. Então, por exemplo, a água sanitária, que é a famosa Que Boa, né, a gente precisa ter um certo cuidado ao utilizá-la, porque se você mistura ela com outros produtos, você vai estar ali produzindo um novo produto, ok? Que pode ser uma bomba, pode ser um gás tóxico, que inclusive pode levar você ou quem estiver manuseando isso aí à morte, ok? Então, bastante cuidado. Não misture a água sanitária, a Que Boa, ok? Com Veja, com desinfetante, com álcool. Não faça essas misturas porque você pode colocar a sua vida, a sua saúde em risco, ok? Porque dependendo do produto em que ela reagir, que ela interagir aí, ela pode formar um ácido, ela pode formar aí, né, um produto que vai te queimar, que pode te matar por asfixia, pode causar queimadura nas suas mucosas, no seu pulmão. Então tenha esse cuidado. É o momento de reforçar os nossos hábitos de higiene, sim, porém vamos fazer com consciência, com cuidado, para evitar grandes problemas. Já vi vários relatos aí de pessoas, sabe, que chegaram, né, foram a óbito, morreram, né, depois de misturar produtos de limpeza assim, né, sem saber, sem conhecimento. Então fica alerta, dá a dica aí para a família de vocês para terem esse cuidado aí, ok? Gente,